Se você é mulher, treina e faz dieta, você precisa entrar em fase de ganho de massa muscular em algum momento da sua vida. Se você não tem coragem de fazer isso, ou se o seu nutri, a sua nutri, não tem coragem de te colocar numa fase de ganho de massa muscular, o seu resultado nunca vai ser bom. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho como é que foi o meu processo de entrar numa fase de ganho de massa muscular e por que ao achar um nutricionista que teve coragem de me colocar nessa fase, eu mudei toda a minha história metabólica, todo o meu corpo, todo o meu resultado com a dieta e com o treino. Esses dias eu escutei uma explicação muito boa de um nutricionista de por que as mulheres não são colocadas em fase de ganho de massa muscular. As mulheres ganham gordura muito facilmente e não ganham massa muscular muito facilmente. É um erro divino isso, né? Assim, Deus, vamos corrigir isso porque é uma sacanagem, né? A gente faz tudo, a gente tá aqui, a gente engravida, a gente pare e aí, na hora de perder gordura e ganhar massa, não, aí não é com a gente, né? Tá bom. Mas olha só, isso é um fato, por enquanto a gente não mudar esse projeto, isso é um fato. E aí, o que acontece? Como a gente, se for colocada em superávit calórico, porque vamos lembrar como é que funcionam as fases de uma dieta, né? Ou a gente está em déficit calórico e está perdendo, e aí a gente torce para perder mais gordura do que massa muscular, ou a gente está em superávit calórico e está ganhando, e aí a gente torce para ganhar, torce e treina, né? Torce para ganhar mais massa muscular do que gordura. Mas esses dois processos, eles são muito mais otimizados se eles forem separados. O ganho de massa muscular numa hora e a perda de gordura numa outra hora. Beleza, vamos falar aqui hoje desse processo de ganho de massa muscular e por que não colocam as mulheres nesse processo. Voltando lá, o Nutri falou o seguinte: como as mulheres ganham gordura mais fácil e não ganham massa muscular tão fácil assim, quando você coloca uma mulher nesse processo de ganho de massa, o que pode acontecer com ela? Ela ganhar muito pouca massa e muita gordura. Vai ficar chateada, vai falar com o Nutri, tchau, beijo, nunca mais eu volto, você acabou com a minha vida, né? O que acontece então? Para não correr o risco de ouvir isso, o que o nutricionista faz? Nunca coloca a mulher nessa fase de ganho de massa muscular. Ela fica eternamente em déficit calórico enquanto ela estiver no tratamento com a Nutri ou com o Nutri. E o que acontece? Ninguém emagrece assim, porque a pessoa não tem massa muscular, que é o que dá o nosso metabolismo e faz a gente realmente emagrecer. E a pessoa não tem paciência para viver a vida em déficit calórico. Então, uma hora ela cansa, volta a comer, sem massa muscular, sem metabolismo bom, o que acontece? Engorda muito mais fácil. Esse é o ciclo que todo mundo vive. O que acontece então, gente? Se a gente não entender que a gente precisa ganhar massa muscular, que a gente precisa entrar num processo de superávit calórico e um treino muito bom para isso acontecer. Se você já treina há muito tempo, você dificilmente vai ganhar massa muscular em déficit calórico. Você tem que entender que quando você for para um superávit calórico, você tem que treinar muito bem, tem que manter o cardio ativo, tem que cumprir essas coisas que o seu Nutri e o seu treinador, treinadora te passarem. E você tem que deixar claro para o Nutri que você quer esse processo. Eu quero ir para a fase de ganho de massa muscular. Eu sei dos riscos que eu corro porque eu sei que eu tenho mais facilidade para ganhar gordura e mais dificuldade para ganhar massa. Então eu sei que o meu desafio nessa fase de ganho de massa é maior, mas eu quero ir para essa fase. Pode me colocar nessa fase porque eu vejo que sem essa fase específica, eu não estou ganhando massa muscular. Eu acho legal a gente falar disso porque esse Nutri explicou bem a dificuldade que os profissionais têm de colocar as mulheres nesse processo, e é fato, é difícil mesmo. Então, se você não for clara com a sua Nutri, com o seu Nutri, que você quer ir para essa fase, dificilmente ele te colocará nessa fase. É isso que eu queria falar. Entenda essa dificuldade. Eu acho que nós, mulheres, deveríamos entender essa dificuldade, tanto a dificuldade do nosso corpo, quanto a dificuldade dos profissionais. E aí, entendendo isso, talvez a gente consiga ter uma conversa para falar para ele: eu topo, vamos fazer isso de forma planejada, mas não dá pra gente viver em déficit calórico. Vamos fazer isso, eu topo, eu vou conseguir. Se você já fez isso, comenta aqui embaixo. Eu queria saber como é que foi o seu processo de ganho de massa. E até o próximo vídeo.